Olá, boa tarde a todos vocês. Como estão? Estamos chegando aqui novamente, eu e a Fernanda, para nós falarmos sobre um tema super bacana hoje, que é o ambiente físico da casa. Como compartilhar esse ambiente de forma saudável, de maneira que não impacte negativamente nas pessoas, né? Em quem está em casa. Gente, muito legal. A Fernanda já está chegando aí. Sejam muito bem-vindos todos. Vamos lá. A Clau, boa tarde, seja bem-vinda. Simone, boa tarde, seja bem-vinda. Vamos lá. Oi, Fernanda, minha amiga. Boa tarde, gente. Esqueci de ligar minha luzinha aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde. Olha quem está aqui, o Rodrigo, a Claudinha, Isso mesmo. Oni. Que bom Tava... estar aqui com você de novo. Muito bom, né, Fernanda? Estamos aqui de novo, animadérrimas, para falar sobre um tema que até parece que é simples, né? Mas, na verdade, é um tema que as questões que a gente vai trazer, se você não prestar atenção, vai impactar, né? Diretamente no seu relacionamento, em todas as questões da sua casa. Então, agora, a gente vai começar a falar sobre o ambiente, ambiente físico da casa. Como essa estrutura impacta negativamente ou positivamente no seu relacionamento e como essa nova reestruturação ambiental pode impactar negativamente no seu relacionamento ou no seu trabalho se você não tiver uma ordem, uma organização, não é mesmo, Fê? Isso. Eu pensei, hoje eu pensei para a gente, aqui para discutir, é uma ampliação de reflexão. A gente vai olhar aqui de cima como se fosse um falcão, como se fosse a girafa. E o primeiro ponto, Carminha, vamos pensar no o que é o ambiente físico. A gente podia passar por cada uma das partes só para que a gente tenha mais clareza e traga aqui para a nossa audiência. Eu pensei no seguinte, eu já queria que todos nós refletíssemos sobre o estado de conservação da sua casa, do seu apartamento, da sua casa. Então, como é que está? Como é que está o azulejo, as paredes, o piso? É isso que eu queria que um dos primeiros pontos que eu trouxe, para a gente avaliar isso. A Cif colocou que realmente é uma loucura deixar os acampamentos, como assim, por causa da pandemia, Cif? Isso mesmo, né? Fica tudo em casa. Se a gente, como nós não estávamos preparados para isso, para conviver 24 horas com as pessoas que a gente só via de manhã e depois à noite, porque as pessoas saem para trabalhar, então isso realmente impactou. E se a gente não tem uma organização, uma estruturação aqui, a gente vai impactar. O que a Fernanda está falando a sua casa está sem os devidos cuidados, por exemplo, ela está lá com pontos, com aspectos ruins, por exemplo, você viu que teve um vazamento, você não consertou, você viu que um determinado móvel da sua casa está lá quebrado faz tempo, aí está pendurado, tá alguma coisa que você pôs provisório, sabe aquela coisa do provisório? Então, gente, o provisório não serve, o provisório vai impactar, porque não é o que você está vendo, é o que você está trazendo lá do seu inconsciente que vai alimentando aquilo e, de repente, quando você vê, a coisa não está fluindo por conta de alguns pontos que você não deu conta. A Si colocou aqui para a gente... Feng Shui fala muito isso, realmente, né? Lá em casa, a gente tem o Feng Shui. A gente fez o Feng Shui aqui no meu escritório também. No nosso escritório, a gente tem o Feng Shui. Por quê? Porque ele harmoniza. Onde não tem como você mudar,
você vai harmonizar. Muito bem. Bem-vindo, Juninho. Seja bem-vindo aqui. Deixa eu ver Sim. quem mais aqui. Isso, CNV na prática. Na prática. Então, a Simone vamos continuar passando? O que está quebrado tem que ser arrumado, senão a energia fica negativa. Fala aí, Fer, para nós. Vamos chegar nesse ponto, que a gente está passando só para a gente refletir. Então, como é que está o estado de conservação? A Carminha já falou dos móveis. Pensa aí, em toda a sua casa, o seu apartamento, como é que está o estado dos móveis, essa decoração que a Carminha falou? Às vezes, o conserto do sifão, do vazamento, que está sendo ali empurrado para frente e não resolve. A organização dos cômodos, a limpeza da casa. Eu queria que a gente refletisse nesses pontos e sentisse. Porque agora, outra coisa, Carminha, que eu lembro que a gente até comentou, divisão dos cômodos. Agora que tem o escritório, home office, tem o espaço para as crianças estudarem. Como é que ficou essa divisão de espaços e cômodos aí com vocês também? Isso é importante que a gente pense. Isso, gente, posta aqui para nós. Eu estou fazendo o quê? Eu estou colocando... a Roberta entrou. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, minha filhada maravilhosa. Vamos lá. Gente, coloca aqui como que tá para vocês, que foi o que a Fernanda perguntou, esse ambiente da casa. Vocês estão gostando? Acham que está precisando melhorar? Você pediu para eles colocarem uma notinha para nós? Isso, vamos. Agora que a gente passou por todos os pontos, eu queria que cada um que estivesse aqui sentisse o nível de satisfação hoje, nesse momento, com a casa, o apartamento de vocês. De 0 a 10. Eu queria que quem estivesse aqui colocasse. Bom, meu nível de satisfação hoje com a minha casa é tal. E aí é porque eu queria que a gente partisse de um ponto. Porque a gente vai entrar em algumas reflexões que a Carminha, a Simone já adiantou. Olha lá, Roberta 10, Claudinha 7, ótimo. Ótimo. Porque eu queria passar já e fazer essa reflexão com você. Gente, casa, apartamento, é onde a gente começa o nosso dia e onde a gente termina o nosso dia. Tem que ser um ambiente cuidado para que a gente... Não é aquela casa da revista que a gente vê, não é sobre isso. É sobre você se sentir bem, sobre você gostar da sua casa, sobre você apreciar a sua casa, ser confortável, aconchegante, bonita, mas para você. Esse ponto que a gente precisa refletir nesse primeiro momento. Isso, eu estou vendo, assim, colocou lá nota 1000. Vanessa, seja bem-vinda à nossa live, é um prazer ter você aqui com a gente. Hoje nós estamos falando do ambiente compartilhado. Então, gente, pelo menos a nota está aí acessível, né? 7, 10 mil. Vandinha entrou. Oba, muito bem, Vandinha. Seja bem-vinda aqui. Que delícia ter você aqui com a gente. E olha, por mais que pareça que está tudo bem em casa, que está tudo organizado, nós vamos hoje falar sobre alguns pontos que vai abrir, de repente, o olhar de vocês para que vocês observem com mais detalhes que tem coisas que a gente ainda tem que fazer, tem coisas que tem que melhorar, tem que harmonizar, né, a casa, a energia da casa, para que o relacionamento fique saudável. Não é mesmo, Fê? Isso, porque toda essa jornada que a gente está construindo juntas, a gente está falando dos pilares dos relacionamentos. E chegamos nesse 7º pilar, que a casa, às vezes a gente não parou para analisar como é que está ali. A gente está trazendo essas reflexões porque a casa tem que dar esse relaxamento.
tem que ser um ponto de satisfação. Porque a gente está falando de relacionamento amoroso aqui, mas e agora vem uma outra reflexão. E se a gente assumisse que o nosso espaço físico é uma espécie de reflexo do que a gente tem aqui por dentro? Se esse espaço que a gente tem representasse uma parte de quem a gente é, da nossa identidade. Porque a casa, para a maioria das pessoas, tem a nossa carinha, tem o nosso jeito, tem o nosso tom. E esse é um ponto que a gente está trazendo. Eu estou ainda chegando só muito na nossa avaliação, do meu eu, mas eu vou chegar ainda no casal. Porque lembra que a gente foi construindo que a mudança começa primeiro com a gente? Por isso que eu estou construindo essa reflexão com vocês, a Carminha. Isso mesmo, gente. Sabe por quê? Muitos casais fazem o processo com a gente e colocam e apontam essas coisas que para outros não faz sentido, assim, né? Mas para a gente que está acostumado, vocês vão ver quanto impacta, né? Porque o que a Fernanda está dizendo eu preciso arrumar a minha casa de dentro, que é o meu eu, né? É o meu autoconhecimento, que aí a gente vai trazer alguns pontos para vocês, né? Sobre autorresponsabilidade, né? Sobre autodisciplina. Então, assim, eu preciso arrumar o meu eu, o meu interior, a minha essência, para que eu consiga também organizar o externo. O externo é a minha referência nesse momento. Quer dizer, dá uma olhada como as coisas estão na sua casa, porque pode, em alguns pontos, estar mostrando para você que tem alguma coisa lá no seu interior que não está arrumada. Nós trabalhamos com esses processos. Nós ajudamos você a se reorganizar internamente. E isso é muito importante, né, Fernanda? É isso que a Fernanda está falando para nós, né? Seja bem-vindo, Fernando, também entrou aqui participar conosco. Então, esse olhar interno é essencial para que o externo também esteja em harmonia. Pensa uma coisa, gente, a sua casa pode estar uma bagunça, vamos supor que está uma bagunça, tudo jogado, o lixo não está organizado, tudo lá. E você está perfumado, cheiroso, banho alinhado. Como é que você fica nesse ambiente? Não está existindo aí uma coisa que não está legal? Ou ao contrário, né? O seu ambiente está maravilhoso, lindo, harmonioso. Aí você chega de casa, da rua, do trabalho, cansado, daquele jeito. Aí você entra no ambiente, você consegue ficar no ambiente assim, já se relacionar com ele? Ou você vai correndo para um banho para relaxar e aproveitar aquela harmonia, aquela energia? É isso. Esse ambiente interno tem que estar em equilíbrio para você poder equilibrar, arrumar o externo, não é, Fê? Perfeito. Eu queria trazer agora uns exemplos, Carminha. Você já começou a falar do... E lembra, eu queria que a gente resgatasse um pouquinho, depois de uma faxina bem mais profunda, mas às vezes até de uma organização. Como é que você se sente depois dessa organização, dessa limpeza? Eu, pelo menos, eu adoro o cheiro de casa limpinha, de lençol trocado. Aquilo dá um relaxamento, aquilo dá um aconchego que quase te abraça. Eu sinto isso. Às vezes, Carminha, outra coisa, a gaveta do guarda-roupa bagunçada, ou a gaveta dos talheres da cozinha bagunçada, e às vezes você vai deixando, não, agora eu não estou com tempo de fazer isso, você vai deixando. E eu queria que a gente pensasse nisso. Às vezes a gente só precisa começar organizando uma gaveta do armário, ou da cozinha, ou uma estante que está bagunçada. Porque é como se você estivesse falando para o seu sistema, para o seu eu, não, eu quero colocar isso em ordem, não vou tirar um dia inteiro para fazer isso, não. Eu vou começar por um pequeno pedaço aqui do rack da sala, por exemplo. E você vai fazendo, porque, no fundo,
o ponto que eu também quero trazer aqui, e se a gente entrasse em um relacionamento com a nossa casa, com o nosso espaço também? Se a gente se comprometesse a cuidar do espaço, que lá no fundo a gente está cuidando da gente. Eu sinalizo para o meu sistema, para o meu eu, que a minha casa é importante, que eu sou importante. Isso. E as coisas parecem que vão... É como se você pegasse aquela corrente do pescoço, que está toda embaralhadinha, e você começasse a tirar um nozinho. Depois você tira um outro nozinho, que é essa organização. Hoje o tema é espaço físico. Começamos com essa reflexão. Qual que é a minha satisfação? Tem algum ponto que eu posso melhorar aqui da minha casa? Você tem? Ouve. Coloca um pouquinho de foco nisso, dá um pouquinho de atenção. Você sabe, Fernanda, que outro dia eu atendi um casal e que o rapaz disse assim, nossa, nós temos um móvel aqui, um aparelho de som que faz tanto tempo que precisa ser arrumado e nós não arrumamos ainda. Caramba, isso aqui fica parado, né? Não movimenta. E aí eles arrumaram isso no final de semana. Gente, eles passaram um final de semana muito animados, porque eles acabaram, faltava ligar uns fios para poder conseguir colocar CD, discos lá, né, no aparelho deles, de som. E aí eles falaram assim, nossa, passamos um final de semana tão gostoso, porque a gente começou a relembrar, por conta dos CDs que a gente colocou, né, que podia estar usando, algumas coisas antigas, músicas antigas, então ficou tão gostoso. Gente, por causa de arrumação de uma coisinha, né? Veja, um fio, uma organização que ele tinha para fazer. E isso foi bem importante para eles, porque depois eles ficaram super animados, contando. Então, veja, parece que não precisa, está lá e vai deixando. Mas quando você arruma, dá outro sentido, né, Fê? Ah, porque é como se tiver, é aquela história, você está sinalizando que você está cuidando de algumas pedrinhas que estão te incomodando. E aí você tira um tempo para cuidar desse espaço e resolver essas pedrinhas que estão nesse caminho. E tudo fica mais claro, fica aberto. E é como se tivesse a visão de cima agora. É um outro significado que eu queria trazer para que a gente pensasse. Bom, quando eu coloco energia para organizar, para arrumar essa fiação aqui, e olha só o que eu ganho. Eu ganhei um momento diferente com a minha esposa. Eu tirei isso da minha preocupação, porque coisa que não é arrumada, que não é consertada, fica aqui, remoendo. Toda hora a gente está pensando, mas tem esse sifão para trocar, tem que arrumar essa fiação para esse aparelho. E é como se essa preocupação a gente levasse tão adiante que depois a gente nem acaba, incomoda, mas você não coloca atenção para resolver. E olhando de cima, é como se você estivesse cuidando dessa parte de você, cuidando do relacionamento e pegando esse ponto que a Carminha trouxe. Trouxe uma novidade para o casal, um novo. Trouxe uma resolução. Porque se a gente começar a resolver essas pequenas pedrinhas, começar com um pequenininho, depois vai para a segunda que está incomodando, pegar e colocar a sua energia aí, olha o que você está falando para o seu sistema. Eu estou dando foco aqui, estou colocando atenção e estou resolvendo, estou melhorando a minha vida. Totalmente. Isso mesmo, é maravilhoso. Fernanda, temos mais pessoas entrando aí, a Sandra entrou. A Merit. Obrigada, a Merit, nossa querida colega de CCR. Merit, muito bem-vinda, nossa amiga também, coaching de casais, né? Ótimo. Então, e a Simone colocou assim, ó, colocou assim, não é só entrar no meu relacionamento, é manter esse relacionamento, né? E mantendo tudo organizado. E a Fernanda vai falar aqui para nós também, gente, o seguinte, quando eu tenho perfis diferentes, não é, Fer? Dentro de um relacionamento, eu tenho um perfil muito diferente. E cada um tem uma organização.
Como é que é isso, Fer? Como é que a gente fala disso, de perfis diferentes e o que isso tem a ver aí com o ambiente da casa, com essa organização? Porque a Cláudia colocou assim, essa organização, quando a gente faz, é uma renovação, muda a energia e muda mesmo. É fantástica, né? Por exemplo, se você tem uma parede lá que não tá legal e você resolve assim, eu vou dar um jeito nisso, você tira tudo, faz uma pintura, muda aquela parede, já muda o ambiente da casa, né? E você pode ver que vai impactar diferente. Então, a gente vai deixando as coisas, não são legais, né? É bom a gente resolver na vida tudo que a gente tem, né? Então, agora, Fê, fala para nós aí sobre isso. Como é que é isso desses perfis da gente, né, Fê? Como é que isso vai impactar no nosso ambiente? Eu pensei da gente conversar, relembrar um pouquinho dos perfis, porque isso me tocou bastante nessa semana com o atendimento de um casal. Que o rapaz, ele tem o perfil, ele apresenta o perfil analítico. Então, ele é muito disciplinado com as tarefas, com a organização. Ele é impecável na limpeza, na organização. E a esposa dele, apesar de ela já estar muito preocupada com isso e já está se esforçando para manter a limpeza, a organização, os funcionamentos são diferentes. O modo de funcionar é diferente. Então, é como se eles fossem de planetas diferentes. Para ela tem dificuldade na organização, na limpeza, e isso foi um ponto de atrito entre eles, porque é como o rapaz me trouxe, mas a gente já tinha conversado sobre essas tarefas. Aí essas tarefas não foram feitas de novo. Mas espera lá, a gente não melhora do dia para a noite. Como a gente nasceu em planetas diferentes, a gente tem que fazer um combinado e ter muita gentileza e acompanhamento, porque esse novo não vira hábito do dia para a noite. Eu combinei aqui com você que eu vou deixar tudo organizado. Gente, mas se eu não tenho a organização como o meu forte, esquece. Essa organização vai falhar, porque um é excelente na organização, o outro não. E aí, se for brigar porque amanhã a organização não está impecável como eu quero, aí não tem como construir algo saudável. Porque vocês a gente pode fazer um acordo, eu tenho consciência que o meu parceiro, ele se apresenta sistemático, organizado, muito preocupado com a limpeza, eu não vou mudar o meu parceiro. Sim. Eu vou entender que essa é uma necessidade dele, mas também precisa ter a volta, porque o parceiro organizado precisa entender que o cônjuge, a esposa, no caso, ela não vai ser esse primor de organização que ele quer. E aí se frustra, porque você está esperando do outro o que ele não pode te entregar no nível que você quer. Isso. E por isso que eu quis costurar os perfis. Eu falei aqui de 2 perfis, do analítico e falei do influente, do comunicador que tem dificuldade de organização. Mas pode ter o dominante, que é muito efetivo, que é as coisas práticas, muito direto, se quer resolver, está resolvido, mas aí ele pode deixar a parede, quebrou lá o encanamento, ele resolveu o encanamento, mas não colocou não fez o acabamento, por exemplo, não tinha o azulejo tal, aí ficou com aquela marca do cimento. E aí, às vezes, isso para um companheiro, que para ele é mais importante a questão da aparência, da beleza, para o dominante, às vezes, não, está consertado, deixa aí. Mas, às vezes, para o outro é importante, que ele quer receber logo a família, os amigos, e tá aquele remendo lá, está consertado, tá, mas o banheiro não está bonito. Não estou à vontade para receber. Faz sentido, gente, isso? De entender
de novo, a gente trouxe um pouquinho dos perfis, e como os perfis, a gente não fica com o perfil aqui só para a gente, né, Carminha? O perfil está em tudo, está em casa, está no trabalho, a gente carrega essa forma de funcionamento para fora da gente. Isso, e a gente precisa entender, ou deve entender, né, que, gente, nós somos diferentes. Lembra que nós colocamos muito isso, principalmente quando a gente está falando de relacionamento, a gente está trazendo sempre para vocês. Ó, tem que fazer que nem a girafa, né? Olha de fora, se distancia para você conseguir entender o que o seu parceiro está fazendo. E dos dois lados, porque se seu parceiro ele for uma pessoa totalmente organizada, que tem tudo certinho, que ele vai investir naquilo, não dá para você dizer que aquilo é um saco, que porre, que perda de tempo, porque isso pode ser você. Você não tem essa flexibilidade para estar, ou essa organização que ele tem. A sua organização é prática, tá? A dele é uma organização analítica, né? É metódica, é diferente da sua. A sua é prática, executora. Então, esta organização, o prático, a organização, né, prática e executora, ela não é uma organização que você vai pensar nisso aqui, ó, né? Organizar tudo certinho, que esteja tudo na linha. Não, né? A sua organização é o fazer acontecer, colocar em prática. Mas antes de colocar em prática, o analítico, né, o organizador lá, o perfil, né, ele vai querer tudo isso assim primeiro. Para depois ele poder fazer as coisas. Então, colocar em prática. O que a Fernanda está dizendo, então, e isso que eu estou trazendo, você arrumou lá o banheiro, arrumou as coisas que estavam ruins, né? Para ele vai querer que pinte a parede. Para você não, já arrumamos, agora qualquer pessoa pode entrar. Porque o que você precisava era que arrumasse, para ser utilizável de novo. E para ele não, precisa ter arrumar tudo isso, ter essa beleza externa, tá? Então, é esse compreender. E compreender, pessoal, sem o julgamento. Lembra que a gente falou bastante, né? Porque se você julgar esse seu companheiro, essa sua companheira, você não vai conseguir ter o resultado que você quer. É o diálogo qualitativo para você saber, puxa vida, então tá bom, mas a gente faz isso depois? Não esquece que para o organizador prático, o depois vira para sempre, né? Às vezes, a gente tem que tomar cuidado com isso. Pode deixar que eu dou um jeitinho aqui, é só preciso mesmo que resolva, e aí você resolve, só que isso vira um para sempre. Olha, faz 3 anos que isso aqui está aqui. Nossa Senhora, aquilo incomoda tanto o organizador analítico e influente, gente, tanto, tanto. Então, é preciso ter um equilíbrio, sabe? Para satisfazer os dois lados, né? Então, como é que eu consigo isso? Com um diálogo muito grande, né? Com um diálogo muito grande. E aí, Fê, a Clau colocou aqui para nós, né? Cada indivíduo tem o seu tempo. Isso mesmo, Cláudia. Porque, e a gente tem que respeitar esse tempo. Mas também, se nós não falarmos para o outro que o tempo dele está demorando demais, o outro que é analítico, né? Ele vai ficar no tempo dele, que é diferente do seu, por exemplo, né? E aí, como é que fica isso? Né? Você já está lá e ele está aqui ainda. Então, às vezes, precisa puxar o elástico dele e dizer assim, vem para cá, porque a gente precisa resolver isso, né? Como a Fê coloca sempre a gente, puxa o elástico. Então, puxa para que ele também acompanhe e execute, né? Aí a Cláudia colocou, porque senão um quer mandar no outro e isso é ruim, cada indivíduo tem o seu tempo.
Muito bem. E eu vou chamar a atenção aqui, Cláudio, que você colocou, cada um tem seu tempo, mas às vezes é preciso ser dito que, opa, você está devagar demais. Opa, calma lá, espera, você está muito acelerada. Precisamos pensar, fazer um planejamento para isso, senão lá na frente vai ter coisas que não vai dar certo, né? Então isso também a gente tem que prestar bastante atenção. Manuel, seja bem-vindo à nossa live, né? Falando aqui de ambientes compartilhados, como administrar isso no relacionamento a dois, né? Certo, Fernanda? Certo, eu vou aproveitar também essa última fala da Claudinha e emendar uma coisa. Claudinha, pelo menos eu tenho a experiência do que eu vejo, não adianta o mandar o outro. Às vezes, quando tem essa imposição, essa ordem, aí que a coisa não sai mesmo. É como a Carminha falou, está incomodando, aí precisa falar de forma específica. Olha, vamos pegar esse exemplo de algo que precisa ser consertado. Bom, sobre isso, esse armário aqui, a porta do armário está solta, está aqui a fechadurinha, aquela dobradiça soltou aqui, desparafusou, quebrou e essa porta toda hora aqui, quando eu puxo, cai. Para mim, olha, tá ficando ruim essa porta, me incomoda tanto a hora que eu vou mexer nesse armário, essa porta despenca. Para mim é importante que a fechadura, que a dobradiça seja consertada. Tem como, eu queria te pedir isso, queria que você colocasse como uma prioridade, porque está me incomodando muito. Toda hora que eu abro aqui, eu acabo ficando irritada de ver essa porta. E aí você fica lá. Você já fez o pedido uma vez. Aí você monitora. E não vai ficar cobrando. Mas, às vezes, aí você pega o seu parceiro, ele fez uma coisa diferente e boa. Você elogia o seu parceiro. Ai, que legal, fiquei feliz que você hoje deu atenção aqui para o pezinho aqui da cadeira, que já estava escapando, aí você arrumou aqui. Ai, que legal, fiquei muito feliz. Ao invés de você cobrar, faz o contrário. Começa a exaltar as coisas positivas, principalmente desses pontos que ele vai organizando, que o parceiro vai organizando e arrumando. E aí eu quero deixar aqui como um experimento. Depois vocês contam para mim, para a Carminha, se surtiu o efeito, tá bom? E eu quero falar também uma coisa, Fernanda, que veio aqui na minha cabeça agora sobre isso que a gente está falando. Sabe, gente, às vezes, né, a gente está falando de bens materiais, de móveis que precisam ser arrumados, de parede que precisa ser consertada, né, pintada. Mas vamos falar de numa outra forma, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui. Onde é que vocês conversam, discutem, brigam sobre os problemas de vocês? É no quarto? É na hora? É na mesa? É na hora do jantar? É no escritório? Tudo isso, tudo que vocês fazem, eu tenho que entender esses ambientes para ver, puxa, no quarto, onde é o lugar de descanso, onde nós vamos estar nos relacionando intimamente, onde a gente vai colocar o nosso corpo para descansar, é lá que a gente vai quebrar o pau? É lá que a gente vai discutir o problema da conta, o problema... Gente, este não é o ambiente. Este ambiente físico da casa é para você descansar o seu corpo, é para você estar relaxado, aliviar a mente. Então, isso faz muito sentido e eu quero que vocês prestem atenção nessa coisa. Quando vocês estão jantando, almoçando juntos ou tomando café, vocês já ouviram? Isso cabe muito em novela que dá assim, né? Na hora do jantar, do almoço, de um café, existe uma briga e um joga toalha, o outro joga xícara, o outro faz não sei o quê. Como é que está isso na sua casa? Porque este horário da alimentação
é esse espaço físico, né, a mesa onde vem o alimento, olha só, ele é sagrado. Por que ele é sagrado? Porque pensa você discutindo, brigando e aquele alimento entrando na sua boca. Olha o que você está botando para dentro. Olha a energia negativa, olha como entra aquele alimento. Você nem mastiga. Você joga para dentro e aquilo vai com peso, vai com raiva, vai com tudo, todas as suas dores emocionais. Isso vai impactar de dentro para fora, gente. É isso que a gente está trazendo também. Por exemplo, este ambiente, o ambiente da sala de jantar ou na cozinha, onde você está fazendo alimentação, onde você vai se alimentar, é um momento que tem que ser harmonioso. Porque se não for, é daquilo que você está se alimentando. Então ele vai impactar. Então é para você pensar isto. Aonde que você está conversando sobre as questões financeiras, por exemplo, que ela é um aspecto, às vezes, onde o casal não tem uma abertura tão grande, né, Fernanda? Então, gente, isso vai de dentro para fora, é o que eu estou falando. Aí, gente, começa a mexer com as suas dores emocionais. Aí, toda vez, imagina você estar cozinhando e lembrando de coisas ruins, você vai falar, putz, eu vou lá para aquele ambiente, vai começar coisa ruim. Que prazer que você tem de ir dormir, descansar a sua mente, ter o seu relacionamento íntimo com o seu parceiro, com a sua parceira. Se é lá que vocês quebram o pau. Dormem um de bunda para o outro, dormem um de costas para o outro, ou saem do ambiente. Né? Ou vai dormir na sala. Não é isso, Fernanda, que a gente traz também essa questão do ambiente físico? Tem o momento e tem o lugar, né? Como a Carminha falou, se você vai ter uma discussão importante na hora do jantar, além dessa parte de energia, gente, se você se estressa na refeição, você produz o cortisol e atrapalha todo o processo digestivo, e você não está nem percebendo que você está pondo para dentro. E aí você às vezes você acaba comendo mais ou não comendo para lidar com aquela emoção. E um outro ponto que eu queria que a Carminha linkou muito bem, o nosso cérebro, ele tem um mecanismo que ele acaba associando, por exemplo, coisas à pessoa. Aí você olha, está sempre incomodada, e aí você olha aquele conserto, aquilo que não está dando certo ali da casa, e aí você associa com o marido, com o parceiro, e às vezes o nosso cérebro ele tem esse mecanismo que junta os dois. Aí você olha, se associa, você olha aquilo lá que está quebrado, aí você associa com o marido. Aí isso aqui que está te incomodando, mas na verdade você vai achar que é o marido, mas não é. É porque o cérebro fez essa associação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, como a Carminha falou. Às vezes a gente está associando o quarto, que traz o relaxamento e a intimidade, por exemplo, com algo negativo que te marcou. Uma baita de uma briga, você teve aquela sensação, aquela emoção forte e ruim. Você liga com o quarto, você liga com a intimidade, você liga com o estresse para dormir. E aí, sem querer, a gente joga para o parceiro um peso que foi construído num momento ruim. Mas foi o momento, foi o fato. Isso que a Carminha trouxe é muito importante. Vamos ter local e o momento certo para tratar de questões importantes. Não é no quarto, não é na mesa de jantar, precisa sinalizar, olha, a gente precisa falar sobre a questão financeira. Vamos conversar? Vamos. Aí você vai para o escritório ou fica na sala, mas os dois tranquilos. Não esses pontos de refeição ou do quarto, por exemplo, mas um local que seja mais neutro, que seja para tratar que sirva para tratar de assuntos difíceis, né, Carminha? Sim. Vocês lembram daquele momento que a gente falou assim, que horas que você está indo para conversar com o seu companheiro ou com a sua companheira? Que hora você vai chamar? Você vai chamar teu marido para conversar, teu esposo para conversar, na hora que ele está assistindo o jogo
a final do jogo, do campeonato, do time dele, cara, tá fora, você vai perder, você vai brigar, você vai se irritar, porque esse não é um momento oportuno, próprio, propício para você conversar com ele. Então, isso também tem que ser respeitado, né? Então, a gente está trazendo coisas aqui que às vezes a gente faz tão naturalmente, ó. A Clau colocou aqui para nós, né? Claudinha colocou aqui, é o mesmo que se alimentar assistindo o noticiário. Ela falou que ela nem pensar. Então, você está comendo e você está vendo aquela coisa ruim, olha o que você está se alimentando, né? E é isso mesmo, e vai ficando, né? E a gente continua com fome, assim colocou. Fica mesmo, porque você não tem um momento de saborear, de mastigar, de saborear aquele alimento para que depois ele entre e faça o trabalho que ele tem que fazer. Não. Ele já entra o bolo e lá dentro ele fica o bolo te incomodando. Então, gente, cuidar com esse ambiente para que na sua casa... Vocês lembram do tapete? Da poeira embaixo do tapete que a gente foi falando e que vira uma barreira, um muro? Então, cuide com o que vocês estão fazendo, porque às vezes podem estar ficando bolos de bagunça, de desorganização, de coisas aqui, porque vocês não estão usando apropriadamente, assertivamente o ambiente da casa, né? Então, analisem, cuidem. Quem faz Feng Shui aí sabe também que isso é extremamente importante, né? Então, observar sem julgar, colocar, nossa, você nunca fez isso, tá sempre desse jeito bagunçado esse lugar. Gente, esquece o passado, é daqui para frente. Se vocês fazem isso, discutem no quarto, discutem na hora do jantar ou do almoço, sei lá, né, na hora que vocês estão se alimentando, agora é hora de mudar. Esse não é um momento para você fazer isso, porque isso vai te fazer mal. Olha, se vocês estão no mesmo ambiente, agora com essa situação nova, que precisou ter o escritório para trabalhar, imagina você abrindo a porta do escritório do seu esposo para reclamar com ele. Pô, você não fez aquilo, não organizou isso? Ou ele chamando a sua atenção. Cadê a comida que você ainda não fez e você está trabalhando? São coisas que vocês vão falar, imagina que isso acontece. Acontece, gente, porque nós vamos no automático. Nós não tomamos o cuidado de trabalhar a questão de, opa, eu estou dentro da minha casa, tem ambientes e eu preciso organizar este ambiente na questão da higiene, da organização do material, do tempo e do próprio espaço. É tudo. Eu tenho que organizar também espaço, tempo, materiais, né? E me organizar. Não é isso, Fer? Olha, o Silvio, seja bem-vindo, Silvio. Isso. Fala aí, Fernando. Um ponto que a gente, partindo um pouquinho do que a Carminha trouxe, a gente pode já dar um passo adiante e se perguntar o que cabe a mim fazer. Aí a gente está falando de ativar a autorresponsabilidade, porque lá no comecinho a gente falou que começa por nós. Eu sei que um relacionamento é a 4 mãos, mas primeiro a gente começa arrumando a nossa casa, o nosso espaço. Então, é se perguntar, o que está nas minhas mãos fazer para eu cuidar mais do meu espaço físico, da minha casa, do meu apartamento? Porque o lar é o sentimento, não é a casa. Porque você está cuidando, além da casa, você está cuidando desse sentimento. O que eu posso fazer pelo meu lar? Que aí envolve casa e envolve tudo que é sentimento e emoção e pessoas e relacionamentos ali. Mas a pergunta, o que está na minha mão, nas minhas mãos, resolver agora? O que eu já posso resolver? Porque aí você começa a tirar esse pequeno nó da correntinha. E aí depois, resolve uma coisa e o outro passo vai ser negociado.
Isso E você mesmo, pode Ju. apontar para o seu parceiro, olha, comecei organizando aqui, para mim é importante que a gente depois continue a organização. Você tem como me ajudar? Eu queria que você me ajudasse aqui, porque aqui está agora, eu estou organizando aqui, tem as suas coisas de escritório, suas ferramentas. Podemos combinar um dia para a gente começar numa pequena parte, você me ajudar, porque estou precisando de você aqui. Para mim é Uhum. importante organizar, eu quero ter esse espaço aqui mais cuidado, mais gostoso. Pronto, você combina, É, apontando, ó, para mim é importante. é porque a gente vai deixando as coisas, sabe, gente? Ah, depois eu olho isso, depois eu arrumo isso, sabe? Aquelas coisinhas, você fala, ai, depois eu arrumo essa pecinha aqui que estragou, aí põe lá. Depois eu arrumo. Quando você vai mexer determinada coisa, já tem tanto, que você olha assim e fala, da onde que é isso mesmo? Que você nem vai saber mais da onde que é. Porque você já perdeu a referência daquilo, né? Então, é importante olhar isto. Então, é olhar este que a gente está dizendo assim, olha para dentro, né? Olha para dentro de você. Organiza esse espaço interno para você conseguir organizar o ambiente da casa. Porque lá dentro, talvez esteja cheio de situações que ainda não foram resolvidas, né? Pensa no relacionamento a dois que a gente está falando. Como é que você vai se autorresponsabilizar pelo ambiente da casa, junto com o seu parceiro, com a sua parceira, se você não acredita nisso, não entende que você é responsável também por esta organização física, por este ambiente da casa? Também faz parte de você. É lindo nos nossos processos e impactante quando o casal diz assim: caramba, eu vou ajudar mais, vamos nos ajudar mais. E quando o esposo fala: nossa, eu não ajudo tanto a minha esposa. E aí vai caminhando o processo e depois ele fala assim: a esposa diz: eu ajudo, ele está tão diferente que isso está mudando tanta coisa, ele tem me ajudado, e isso se fala um para o outro na própria sessão, sabe, gente? E ela fala assim, o fulano está muito mais participativo, está me ajudando nisso e naquilo, e está sobrando tempo para o nosso lazer, para a gente assistir um filme, para a gente assistir um filme com pipoca, para a gente fazer um jantarzinho juntos, nós mesmos cozinharmos em casa aí um jantarzinho à luz de vela com um vinhozinho. Gente, olha só o fato de ajudar já está sobrando tempo para os dois. Porque nessa correria, nesse pensamento que a gente está, a gente começa sai do relacionamento amoroso e passa para um relacionamento amigável, de amigos. Gente, não pode perder a essência do casal, entende? A essência do casal é essencial. Então, é pensar o quanto você se sente assim também responsável por ajudar o seu parceiro, a sua parceira nesse processo, né? De equilibrar o ambiente físico, porque vocês estão compartilhando o mesmo ambiente, né? E equilibrar a organização do ambiente, não, desse espaço, né? Não é isso, Fernanda? E agora a gente até acabou falando um pouquinho você falou sobre divisão de tarefas, de ajudar. A gente falou aqui muito de consertar coisas da casa. Isso para algumas pessoas é dizer eu te amo. Às vezes a pessoa não fala, mas ela ajuda, ela vai organizar, pergunta o que você está precisando. Às vezes, para uma pessoa, isso olha, eu tô cuidando de você, é a minha forma de dizer eu te amo. Eu fiz um encontro com um casal sobre essa linguagem do amor. A esposa, um dia ela falou, ele me contou, nossa, um dia ela falou para mim, puxa, acho que você não me ama, porque você quase não fala. Aí ele falou que, na cabecinha dele, falou assim, como que ela pode falar isso para mim? Eu faço todos os serviços, arrumo tudo aqui antes dela chegar. Quando eu consigo fazer até a janta, eu falo.
eu amo essa mulher, mas ela não entendia essa forma de dizer eu te amo. Então a Carminha acabou trazendo para mim e me fez lembrar da linguagem de amor. Às vezes, esse cuidado, esse serviço com tarefas, com cuidado com a casa, a outra pessoa esteja esperando isso para se sentir valorizada, para se sentir amada. Então é muito importante que vocês conversem, aí você já sinaliza. Marido, esposa, é muito importante para mim esse ponto aqui. Eu vou ficar mais feliz, mais satisfeita se a gente cuidar desse ponto. Vamos resolver isso aqui? E aí vocês conversam. Isso. Cá, Isso é realidade. sabe uma coisa que eu também pensei para a gente não... dentro da casa, eu acho que também é importante a gente lembrar que é muito saudável cada um ter um espaço para chamar de seu. Ou um espaço que seja seu, no sentido de que você está precisando de um tempo, você vai lá para ler um livro, para descansar, para meditar. Então, a gente pode também, como os últimos pontos aqui, fechando o nosso papo, como é importante a gente ter um espaço que é meu, e o parceiro ter um espaço que é dele, e a gente preservar essa individualidade. Porque no casamento a gente continuamos sendo duas pessoas, mas trabalhando como equipe. Mas como duas pessoas, esses espaços individuais também são importantes e merecem respeito. O seu espaço e o espaço do seu parceiro, o espaço dos seus filhos. Acho que cuidar também, olhar, né? Puxa, será que eu tenho um espaço aqui que eu me aconchegue e consiga ficar sozinha? O meu marido também. Gente, O que você acha disso, Cá? fantástico, fantástico, gente. Porque, como nós somos seres singulares, nós precisamos ter esse espaço só nosso, né? Às vezes, você quer ficar sozinho, você quer ficar sozinha, né? Então, se você tiver combinado isso, né? Porque, às vezes, o outro não vai entender por que você está querendo ficar sozinha. Vai falar, tem alguma coisa aí. Mas isso é julgamento, né? Mas assim, vocês combinarem de que você tem um espaço para você também, como a Fernanda falou, de sentar, de ler um livro, de estar no teu acolhimento, você vai se recolher para você se acolher. É importantíssimo esse momento. Um outro ponto é você entender que o seu parceiro ou a sua parceira também precisa desse espaço, né, que a Fernanda trouxe. É o espaço para você se acolher, é o espaço que ele escolheu para se acolher. Olha, eu preciso ficar, depois que eu terminar o trabalho, eu quero relaxar um pouco, né, ficar mais assim, uns 15 minutos, né, me recolhendo. Cara, isso é sensacional. Sabe por quê? Porque você deixa tudo lá. Tudo que estava carregado lá. Fica lá, sem fazer nada. Vai relaxar a mente. Para depois você ir para o espaço compartilhado do lar, né? Esquece aquele do trabalho, do lar, e você vai fluir. Então, e flui muito bem, né? E flui muito bem. Então, olhar para esse lado. Só que eu só consigo fazer isso, lembra, gente? Quando eu tenho autoconhecimento. Porque aí eu não vou julgar, eu não vou trazer o passado como presente, eu vou ter uma ação consistente, eu vou ter autorresponsabilidade, que é essencial para nós, né? Então, não esqueçam, o ambiente compartilhado, ele diz muito do casal. Muito do casal. E ele impacta severamente em todos os outros segmentos que você escolhe nos seus relacionamentos de amizade, nos sociais, nos seus relacionamentos do trabalho. Impacta muito, né? Certo, Fernanda? Isso, porque imagina se a sua casa te dá estresse, o estresse não fica nessa parte da casa, a gente leva esse estado emocional para as outras partes. Então, o que quer, o resumão daqui, cuidar da sua casa importa para a sua saúde física, para a sua saúde emocional e mental. Importa.
E aí você também está cuidando da parte amorosa. Porque a gente construiu uma sequência aqui, a gente chegou, eu cuidei do meu espaço, eu estou cuidando de mim, e eu estou cuidando do espaço compartilhado. É uma forma de cuidar do nosso relacionamento também. É isso aí, gente, né? Nós trouxemos para vocês essas dicas para vocês não esquecerem que o espaço compartilhado, o ambiente físico da casa, também impacta no seu relacionamento a dois. Então, fique esperto, pega as dicas, coloca na prática, né? E, ó, vai transformar muita coisa na sua vida. E nós podemos dizer para você, se você pensar nisso e mudar, com certeza vai impactar nas outras relações. Agradeço muitíssimo a Fernanda que está aqui, agradeço a todos vocês, a Claudinha, todo o pessoal que estava aqui com a gente, né? A Si, quem mais está aqui? O Rodrigo veio e falou que depois ele ia assistir. Então, gente, gratidão por esse momento, por vocês estarem aqui conosco, por estarem compartilhando a ideia de vocês. E passou rapidinho, né? Muito rápido. Passou mesmo. Então, quem vir essa gravação, depois me marca nos comentários, marca a Carminha para a gente ver como é que esse nosso aprendizado em conjunto aqui está ajudando no relacionamento de vocês. Eu vou adorar saber, Carminha, com certeza, também já falei por nós duas, mas para quem vir o vídeo depois, essa gravação, comenta para a gente, marca a gente, que vai ser incrível saber que vocês estão evoluindo, crescendo, e a gente está crescendo juntos, né, Cá? Vamos lá, gente. Não esquece de marcar a gente aí. E muito obrigada e que vocês tenham um final de semana maravilhoso, tá certo? Um beijo. Fiquem bem. Beijo, ótima semana. Beijo, minha amiga. Tchau, Cá, obrigada. Tchau, Si, tchau, Claudinha.